Bom dia, galerinha, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de artes e nós estamos bem adiantados com o conteúdo, né? Nós já encerramos até o capítulo 4, então eu vou fazer uma breve revisão dos conteúdos que nós trabalhamos nas últimas videoaulas, tá? Que foi o capítulo... começando pelo capítulo 2, porque o capítulo 1 nós trabalhamos em sala de aula já foi encerrado. Então eu vou retomar aqui os conteúdos das últimas videoaulas para caso tenha ficado alguma dúvida, elas serem sanadas a partir de agora. Então vamos lá. A gente falou sobre como a imagem é formada. Que muitos desenhos, gravuras e pinturas, eles procuram representar as coisas reais ou até imaginadas. E como será que se formam essas imagens, né? Lembra que eu falei disso? Qual era o elemento mais simples da imagem que eu falei na primeira videoaula? O ponto, né? E um ponto do lado do outro, pontos bem coladinhos um no outro, vão formando as linhas. Lembra que daí vocês fizeram uma atividade em pontilhismo, depois fizeram uma atividade de uma linha só? Então, vamos seguir aqui. Eu estou usando os slides das aulas, tá, gente? As atividades eu vou pular porque nós já concluímos. Então, os pontos formam as linhas e as linhas definem a forma, né? E tem formas que são bidimensionais, que elas têm comprimento e altura, e tem formas que são tridimensionais, que elas têm comprimento, altura e profundidade. E tem formas que também trazem ideia de volume, como vocês podem ver aqui nessa imagem, é de um teatro de sombras, e nele tem figuras que são recortadas, representando personagens e objetos de cenas que são movimentadas. E em frente a essa cena que está acontecendo, né, os espectadores estariam assistindo essa peça. E vocês conseguem ver que mesmo essas formas sendo bidimensionais, em alguns momentos, essas cenas dão ideias de profundidade, como se esses personagens eles estivessem atrás, dentro dessas janelinhas, mas ao fundo. Só que essa imagem é bidimensional, ela não é tridimensional. É só um efeito de profundidade que é gerado aqui. Vamos seguir. Então, esse slide aqui nós encerramos. Deixa eu abrir o nosso próximo slide da nossa outra aula. Então, vamos lá. Recapitulando, nós falamos do ponto, que forma a linha, e a linha que forma as imagens, né? E depois nós aprendemos também sobre as cores, que é um elemento visual super importante, que pode ser encontrado na natureza ou fabricado pelo ser humano. E essas cores, elas influenciam nas preferências de vestuário, na nossa alimentação, influenciam em vários aspectos da nossa vida. Eu trouxe um guia emocional de cores. Lembra que eu falei? Que as cores, elas remetem a sentimentos, sensações, como, por exemplo, o amarelo ao otimismo, o laranja é uma cor amigável, o vermelho traz a ideia de excitação, o roxo é uma cor criativa, o azul traz a ideia de confiança, o verde traz a ideia de ser uma cor pacífica e o branco, ou cinza, né, traz uma ideia de equilíbrio, de neutralidade. E eu trouxe aqui várias marcas que utilizam determinadas cores no seu logo, né, como a gente pode ver aqui a Nikon, a Fanta, o McDonald's, a Oral-B, enfim, tem várias marcas que vocês conhecem aqui nessa imagem. E essas cores não foram escolhidas por acaso, né? Cada marca fez toda uma pesquisa e escolheu essas cores por X motivos. E essas cores, como elas despertam sensações na gente, que pode ser de alegria, de tristeza, de calma, de agitação. Eu lembro que eu trouxe aqui uma sala de cada cor, para que vocês me falassem quais vocês gostam mais, quais sensações elas trazem em vocês. Então, essa aqui é um ambiente mais neutro, que traz uma ideia de calma, de tranquilidade, né? Esse aqui é um ambiente mais colorido, que traz uma ideia de aconchego, né? Esse vermelho que traz cores mais quentes, que traz talvez uma ideia mais até de romance. E esse branco aqui é um ambiente bem clean, que chega até a ser frio demais, né? Traz uma ideia até de um pouco de frieza, e ao mesmo tempo que ele é um ambiente calmo e tranquilo. Então, como as cores influenciam, né? Todas essas salas têm os mesmos elementos físicos. Elas têm sofá, elas têm uma mesinha de centro.
almofadas, mas o que muda são as cores. E isso muda completamente a ideia desse ambiente, né? Que passa pra gente. Também falamos que as cores ajudam na comunicação, como, por exemplo, as cores da ambulância, as cores de uma sinaleira, né? A gente olha para essas cores e a gente sabe o que elas estão significando, porque isso são convenções culturais que definem o que cada uma dessas coisas significa. O que mais? A gente falou também sobre a percepção das cores, né? Que as pessoas percebem as cores de maneiras diferentes umas das outras. E existem pessoas que são daltônicas, elas têm daltonismo, que é uma questão biológica que faz com que elas vejam as cores diferentes, com contrastes diferentes, só como a gente veria, como nós vemos, né? Nós que não somos daltônicos. Eu acho que na sala não tem ninguém que é daltônico, né? Se tiver, me conta lá pelo Clip Escola depois. E essa aqui é a deuteranotopia, protanotopia e a tritanotopia, que são outras formas de enxergar essas cores. E outra coisa que influencia nessas percepções são as nossas experiências particulares, né? Cada um teve uma experiência diferente ao longo da vida para diferenciar essas cores. Aqui já trabalhamos. E a gente também atribui diversos sentidos às cores, né? Que eles podem variar de pessoa para pessoa e de cultura para cultura. Por exemplo, são utilizadas diferentes cores em velórios de diferentes culturas. Então, o preto geralmente é utilizado pelos ocidentais, né? A cor que nós usamos nos velórios. O branco é utilizado na Índia, na China e no Japão. O amarelo é utilizado no Egito para demonstrar luto. O azul celeste é utilizado pelos povos da Síria, porque remete à cor do céu. E o vermelho é a cor das pessoas que estão em luto na África. Os africanos utilizam essa cor para demonstrar o seu luto. Então, olha como varia, né? Não é universal. Cada cultura dá o seu significado às cores. E nós conversamos também sobre como as cores são formadas, né? Que as cores, elas são formadas pela luz, pelos raios que são emitidos. Olha só. Aqui, ó, uma maçã, né, recebendo a luz, refletindo a cor vermelha e absorvendo todas as outras cores. Por isso, a maçã tem essa cor. Então, sem a luz, não seria possível enxergar as cores, porque a gente precisa que a luz ilumine elas para que a gente possa ver. E tem cores que são primárias, né? Que são as cores que formam as outras cores. Como eu falei, hoje em dia a gente pode encontrar tintas prontas nas mais diversas cores, uma papelaria, né? Mas também é possível misturar essas cores primárias aqui para formar todas as outras cores. Então, a gente falou sobre a mistura de cores primárias, né? Vamos ver se vocês lembram. O que dá o azul mais o amarelo? Escreve aí. E o que dá o amarelo mais o vermelho? Escreve aí também. E o vermelho mais o azul? Vamos ver se vocês acertaram. Ó, azul mais amarelo dá verde. Amarelo com vermelho dá laranja. E vermelho com azul dá roxo. E essas cores que são formadas aqui pelas cores primárias, gente, são chamadas de cores secundárias. A mistura de duas cores primárias forma uma cor secundária. Então, primária mais primária é igual a secundária, tá? E a mistura de cores secundárias formam as cores terciárias. Uma mistura de uma cor primária mais uma cor secundária é igual a cor terciária. Então, primária mais secundária é igual a terciária. Primária mais primária é igual a secundária. Então, olha só, cor primária, o magenta, né, ou vermelho, mais roxo ou violeta, vai dar o quê? Vermelho mais laranja dá o quê? E amarelo mais verde. Vamos ver se vocês acertaram, vamos ver se vocês lembram. Magenta mais roxo, né, vermelho mais roxo vai dar vermelho arroxeado, ou magenta arroxeado. Vermelho mais laranja, vermelho alaranjado. Amarelo mais verde, amarelo esverdeado, tá? Essas são as cores terciárias que a gente está formando. E o amarelo mais laranja vai dar o quê? Azul mais verde e azul mais violeta. Vamos ver se vocês sabem.
Amarelo mais laranja dá amarelo alaranjado, azul mais verde, azul esverdeado, e azul mais violeta, ou roxo, né? Azul arroxeado. E a gente também aprendeu sobre a temperatura das cores. A gente chama de cores quentes aquelas cores que estão localizadas entre o amarelo e o vermelho, aqui, ó, no círculo cromático. O amarelo e o vermelho. Então, todas essas cores aqui, ó, esse vermelho, esse outro tom de vermelho, esse laranja, esse amarelo, são cores quentes. E as cores que estão entre o verde e o violeta, no círculo cromático, são chamadas de cores frias. Então, todas essas cores aqui, entre o verde e o violeta, são as cores frias. E daí vocês até fizeram uma atividade em um desenho com cores quentes e frias. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. E foi isso que nós trabalhamos até agora, galerinha. Nós fizemos várias atividades da apostila, né, durante essas aulas. Então, quem não fez, volta lá, faz essas atividades, tá? As únicas atividades da apostila dos capítulos anteriores, né, do capítulo 1, 2, 3 e 4, que não é para fazer, são as que são sobre sons. Porque isso a gente vai trabalhar nas aulas presenciais, que não fica legal a gente trabalhar sons por aqui, tá? Então, eu tô pulando esse capítulo, depois a gente volta. Mas as atividades do capítulo 1, 2 e 4, todas elas nós fizemos em aula, tá? E quem não fez, volta lá, dá uma lidinha, faz essas atividades. E é isso, galerinha. Espero que tenha sido boa essa revisão, né? De tudo que a gente aprendeu, caso tenha ficado alguma dúvida. E se ainda não deu pra entender alguma coisa, me fala lá no Clipe Escola, tá? Que daí a gente pode combinar uma live ou alguma coisa assim pra gente esclarecer o que ficou de dúvida, tá bom? E é isso, uma boa semana pra vocês. E até a nossa próxima videoaula, onde a gente vai começar o capítulo 5.